Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe o seu dia e prepare o seu coração para vivermos juntos o início deste novo tempo de graça, o Advento. É o início de um novo ano litúrgico, um tempo de espera e esperança. Somos todos convidados a preparar o coração para acolher o Senhor que vem, não apenas no Natal, mas também na sua vinda gloriosa no fim dos tempos, abrindo todo o nosso ser à palavra renovadora de Deus. Celebremos com vigilância e esperança. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá, nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada. O dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste primeiro domingo do Advento nos chamam à vigilância, à conversão e à esperança ativa. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos enche de esperança. Ele nos fala de um futuro de paz universal, onde as nações afluirão para o monte do Senhor, e as espadas serão transformadas em arados. É um convite a caminhar na luz do Senhor, a ter um olhar de fé que enxerga além das guerras e das injustiças do presente, vislumbrando o reino de Deus que já está entre nós. O Advento é movimento, é passo, é decisão de sair da escuridão e escolher caminhar com alegria sob essa luz. Com o salmista hoje cantamos essa alegria de buscar o Senhor, de caminhar com Ele e de fazer do nosso coração um lugar de paz. Na segunda leitura, São Paulo nos dá um toque de alerta. Já é hora de despertar. Ele nos lembra que a nossa salvação está mais próxima do que imaginamos. O Advento é um tempo de conversão prática. Paulo nos exorta a rejeitar as obras das trevas, a devassidão, a bebedeira, as brigas, a inveja e a nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo
é viver como Ele viveu, é ter a sua luz para iluminar as nossas ações. No Evangelho, Jesus aprofunda esse chamado. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ele não quer nos assustar, mas nos preparar. Jesus usa o exemplo do dilúvio. As pessoas viviam a sua vida normal. Comiam, bebiam, casavam-se e não perceberam a chegada da catástrofe. A vinda do Filho do Homem será assim, inesperada. A vigilância que Jesus nos pede não é um estado de ansiedade ou de pânico, mas sim de prontidão amorosa. É viver com o coração desperto, consciente, disponível. É fazer o bem hoje, amar hoje, pedir perdão hoje, construir a paz hoje. Não é saber a hora, mas viver cada hora como se fosse a última, e a última como se fosse a primeira. Não é deixar de viver a vida, mas viver a vida em plenitude, de forma que quando o Senhor chegar, Ele nos encontre ocupados em fazer o bem. Pensemos no dono da casa, que se soubesse a hora exata em que o ladrão viria, não deixaria sua casa ser arrombada. Nós não sabemos a hora. Por isso, a nossa casa, ou seja, o nosso coração, deve estar sempre em ordem. O advento é o tempo de arrumar a casa. É o tempo de despertar para a oração mais profunda, para a caridade mais atenta e para a palavra mais meditada. Que a nossa alegria seja a de quem espera, a de quem se prepara e a de quem já caminha na luz do Senhor. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, nós vos entregamos este início de advento. Tocai o nosso coração, despertai a nossa fé, fortalecei a nossa esperança. Tirai de nós o desânimo, o medo, o pecado que nos adormece. Fazei-nos caminhar na vossa luz, buscar o que é santo, desejar o que é eterno. Preparai o nosso coração para acolher vosso Filho, que vem trazer paz, cura, reconciliação e vida nova. Conduzi-nos, Senhor, e ensinai-nos a vigiar, a amar e a servir. Que a presença de vosso Filho renove a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, iniciamos o tempo do Advento, tempo de esperança e vigilância. Com o coração cheio de alegria, elevemos as nossas preces a Deus, dizendo: Vinde, Senhor Jesus. Pela Igreja, para que viva este advento como tempo de conversão e esperança, rezemos: Vinde, Senhor Jesus. Pelas famílias que sofrem com conflitos, enfermidades ou dificuldades materiais, para que encontrem paz e força no Senhor, rezemos: Vinde, Senhor Jesus. Por aqueles que se afastaram da fé, para que encontrem no amor de Deus um caminho de retorno e reconciliação, rezemos: Vinde, Senhor Jesus. Por nós que iniciamos hoje este tempo santo, para que o Senhor desperte nosso coração e nos faça viver na vigilância e no amor, rezemos: Vinde, Senhor Jesus. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos: Vinde, Senhor Jesus. Senhor Deus, acolhei em vossa misericórdia todas as intenções que apresentamos,
as expressas e as guardadas no silêncio do coração. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus abençoe você e ilumine este início de advento. Que cada passo seu seja guiado pela luz do Senhor. Se esta liturgia tocou seu coração, escreva nos comentários: Vinde, Senhor Jesus. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.